Querido irmão e irmã, sou o Padre João Batista e te trago a boa notícia de hoje. O Evangelho desta terça-feira, que está em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 14. Abra o seu coração, vamos ouvir a palavra de Jesus e vamos rezar juntos. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, está acolhendo a mim mesmo. Cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequenos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando neste capítulo 18 do Evangelho de Mateus, outro grande discurso de Jesus, desta vez sobre a igreja e a vida em comunidade, onde Jesus acentua para nós a importância da fraternidade e de cada membro, seja da família, da comunidade ou da igreja, ser considerado como irmão, porque Deus é Pai de todos nós. Então este capítulo 18, no trecho que nós acabamos de ouvir e todos os versículos até o final do capítulo, ele foi escrito para responder aos problemas internos da comunidade cristã daquele tempo e que são muitos dos problemas nossos hoje. Perguntas como: quem é o primeiro na comunidade? O que fazer quando houver escândalos? E se um cristão se perde ou se afasta da comunidade, o que fazer com ele? Como corrigir um irmão que erra? Quando é que uma oração pode ser chamada de comunitária? E quantas vezes se deve perdoar? São perguntas respondidas neste capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Naquela comunidade de Mateus, como hoje também, ali já crescia a ambição e se cultivava muitas vezes sonhos de grandeza dos membros. Alguns deles se achavam mais importantes que os outros. Havia já uma tendência de pouca consideração para com os pequenos. Eles eram até desprezados e até corriam o risco de se tornar incrédulos, perderem a fé. Naquela comunidade de Mateus, já haviam pecadores notórios, aqueles que todos sabiam de seus escândalos. Havia ressentimentos que abalavam os relacionamentos. Era este o cenário, o ambiente da comunidade que agora precisava ser iluminada pela palavra de Jesus no capítulo que tentou orientar as pessoas sobre isso. Então aí são dadas diversas orientações com o objetivo de desenvolver esse amor fraterno. A ideia era favorecer uma harmonia maior entre os membros da comunidade. Então isso serve para cada família, para cada agrupamento humano. Contra os sonhos de grandeza e de orgulho,
O Evangelho coloca para nós a atitude fundamental de sermos humildes para agradar a Deus e aos outros. Em relação aos pequenos, os fracos, a palavra nos sugere uma necessidade da gente desenvolver uma acolhida cheia de caridade, de cuidado, de amor. Esse trecho do Evangelho insiste para nós que não é admissível desprezar as pessoas. Então, meus irmãos, Jesus insiste em dizer que ser irmão é fazer-se pequeno. Por isso, diante da pergunta quem é o maior no reino dos céus, quem vale mais diante de Deus, e estas perguntas já revelam a ambição que havia de grandeza, até mesmo no meio dos discípulos. Jesus vai respondendo a estas perguntas e de repente faz um gesto simbólico. Ele chamou uma criança e colocou-a no meio dos discípulos. E a criança, no centro, chama a atenção de todos. Aí está, meus queridos irmãos e irmãs, a primeira regra de uma vida familiar e comunitária saudável. Cuidar dos pequenos, tratá-los como irmãos, fazer-se pequeno como cada um, fazer-se pequeno como uma exigência para viver a alegria da comunidade. Isso significa renunciar a todas as ambições de grandeza, a todo o desejo de colocar-se acima dos demais e de oprimi-los. Fazer-se pequeno é uma forma de renegar a si mesmo para colocar a vontade de Deus acima de tudo. A grandeza do reino de Deus consiste no serviço humilde e gratuito ao próximo, na solidariedade para com os necessitados, na partilha do que se tem para com os carentes daquilo que necessitam do básico para viver dignamente como seres humanos. A grandeza do reino de Deus significa esforçar-se para construir uma comunidade e uma convivência fraterna, alegre, compartilhada. Meus irmãos e irmãs, Jesus hoje neste Evangelho pede que voltemos a ser como crianças, que deixemos de lado nossas manias de grandeza, nossas ambições e possamos dar as mãos uns aos outros e com todo desprendimento e alegria, compreendendo as diferenças de cada um, perdoando uns aos outros, construir aqui na terra o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.